Então, a redução do ICMS para 4%, muito utilizado para as empresas, né, importadoras, tradings e pessoas no segmento aqui no estado que fazem revenda, distribuição dos produtos aqui no estado. Então, ele tem as características aqui que devem ser seguidas, né, que a gente, né, faz a parte de explicação, a gente dá o direcionamento para os clientes. Então, como trade, hoje o nosso papel, né, é identificar quais benefícios e quais operações hoje estão mais vantajosas para que o cliente faça. É o psicólogo. A gente faz hoje um trabalho como se eu brinco com os clientes, a gente entra em um relacionamento sério, porque a gente vai estar ali para ajudar ele todo o negócio. A gente diz, o contador e o despachante são os melhores amigos do importador. Precisa ser. Precisa ser. Vamos colocar aqui $50 mil, né? Importação ali básica e tal. Vamos fazer o cálculo de venda, colocamos uma margem, mostrando para ele, olha, então, vai ter uma vantagem da operação direta em mais ou menos R$60 mil. Só a vantagem ali daquela outra cadeia do PIS e COFINS. Quanto que tu teve de margem? Foi o quê? 30%, 10%? Vamos colocar. Colocamos a mesma margem, então ele tem o mesmo lucro que ele teria na operação direta, mas realizando a operação por encomenda, um produto monofásico, ele teve uma redução, um ganho significativo de R$60 mil no final da cadeia dele. Começamos agora mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que nós falamos de carreira, negócios e empreendedorismo. Também falamos de comércio exterior por aqui. E hoje nós vamos falar especificamente de um segmento de negócios voltados para importação. E eu convidei para esse papo a minha colega de trabalho, Elisângela. A Elis é executiva do grupo 3S Corp, com 12 anos de experiência dentro do segmento, com foco em estratégias tributárias e fiscais para importação. É nascida aqui em Itajaí e bacharel em logística. Elis, seja muito bem-vinda ao 3S Talks. Obrigada, Lucas, pelo convite. É uma responsabilidade estar aqui trabalhando e falando sobre um segmento muito difícil e que enfrenta grandes desafios no mercado. E hoje não é muito falado. Ainda falta um pouco de matérias, ainda é um pouco sensível essa parte de autopeças, na parte de importação, entendimento, né, para o empresário, o importador. Então, é muito bacana estar aqui hoje e falar sobre esse tema que é bem importante. Legal. Até para contextualizar um pouco para a nossa audiência, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre segmentos de negócios em específico, e a gente buscou falar justamente sobre autopeças num primeiro estágio, por conta dessa falta de material mais denso, um nível mais profundo. Aqui talvez a gente não consiga chegar em todas as camadas, mas que a gente consiga minimamente startar um pouco desse debate sobre alguns segmentos e hoje especificamente sobre autopeça. Então, obrigado por estar aqui. E vamos fazer um pano de fundo no primeiro estágio, Elis, para que quem esteja nos acompanhando, que talvez não conheça tão bem dos benefícios fiscais tributários aqui de Santa Catarina, vamos falar um pouco sobre os benefícios de ICMS, então, aqui em Santa Catarina. Como é que funciona a nomenclatura, recolhimento, crédito tributário, crédito presumido, que são alguns termos nesse emaranhado de impostos, a gente vai chegar lá também. Enfim, se tu puder colocar um pouco em linhas gerais, assim, como é que funciona o benefício aqui em Santa Catarina? Santa Catarina hoje é um dos principais fomentadores de benefícios no país. Então, hoje nós temos aqui os tratamentos tributários diferenciados, os TTDs, temos benefícios para importação, para e-commerce, temos benefícios para substituição tributária também. Então, isso comunga com uma boa vantagem para o importador e entra na linha de autopeças também, que acaba sendo hoje um foco de muitos importadores estarem aqui no estado por conta dessa quantidade de benefícios que tem aqui no estado. Então, o principal, o TTD de Santa Catarina, então a gente tem então o ICMS diferido na entrada. TTD, que é tratamento tributário diferenciado, tá. Exatamente. Então, ele tem a redução do ICMS para 4%, né, muito utilizado para as empresas, né, importadoras, tradings e pessoas no segmento aqui no estado enfim, que fazem revenda, distribuição dos produtos aqui no estado. Então, ele tem as características aqui que devem ser seguidas, né, que a gente, né, faz a parte de explicação, a gente dá o direcionamento para os clientes. Então, como trade, hoje o nosso papel, né, é identificar quais benefícios e quais operações hoje estão mais vantajosas para que o cliente faça. Então, aqui no estado de Santa Catarina, benefício do ICMS,
Então, a gente opera operações conta e ordem e encomenda. Tá. Então, a gente faz a análise da empresa, a gente faz toda a avaliação para entender em qual operação melhor se identifica a operação do cliente. Então, a gente entende desde da importação até a revenda do produto, se é para consumidor final, se é para distribuidor. Então, isso tudo são pontos que a gente avalia aqui no benefício de Santa Catarina, que hoje grande parte dos importadores do país tem uma base aqui, fazem as operações, distribuem, estão aqui no estado por conta, né, de vários benefícios. Então, um leque de opções que ele tem aqui no estado. No estado de Santa Catarina. Tá. Então, deixa eu dar um passo para trás para que tu possa explicar um pouco das modalidades de importação. A operação direta, a operação conta e ordem e encomenda. Por quê? Certamente tu já evidenciou isso em inúmeros casos, em diversas reuniões que tu já esteve presente, nesses 12 anos de carreira, né, Elis? De importadores que fora do estado de Santa Catarina, que dizem, pô, mas por que afinal eu vou colocar uma trading envolvida no processo para pagar mais se eu já importo direto, já tenho relação direta com o fornecedor? E aí a gente tem que explicar os motivos pelo qual faz sentido importar por intermédio de terceiros, por uma comercial importadora ou por uma trading company, né? Porque realmente a gente, com base nos benefícios e com base em toda a estruturação, a gente consegue conceder e direcionar para esse potencial cliente nosso, o importador, tais benefícios ou tais incentivos fiscais. Mas então eu quero um passo anterior falando sobre operação direta, conta e ordem e encomenda. Essa parte é a principal, essa avaliação, e a gente faz com todos os clientes. Então, a gente identifica o produto, a gente faz a análise tributária, e identifica a operação e a gente monta as planilhas de custos, as estimativas, e a gente faz todo o estudo para o cliente entendendo. Na operação direta, então, hoje, os impostos, a carga tributária completa, operação com benefício conta e ordem, então, o ICMS reduzido para 4%, é uma remessa de importação por terceiros, então, ela não contempla margens, não contempla outros custos da operação de encomenda, que é uma operação de venda. Então, a operação por conta e ordem é uma remessa, ela comunga, assim como a operação de encomenda, ambos estão na parte documental, ambos precisam estar habilitados no radar. E ter limite de radar. E ter limite de radar, então, tanto o direto, conta e ordem ou encomenda, eles são regulamentados pela Receita Federal, e eles são disponíveis no mercado para ser realizado. Então, as empresas especializadas como nós em operações de importação, a gente avalia para o cliente entender qual faz mais sentido. Depende da NCM, o produto, por exemplo, a operação por conta e ordem. Para um produto sem acabado, que vai fazer a revenda aqui no estado, que vem para Santa Catarina, porque isso também é uma das obrigações do benefício de Santa Catarina e da operação por conta e ordem, precisa estar no estado do importador, o adquirente da mercadoria, para poder ter a vantagem da importação por conta e ordem e usufruir do benefício fiscal. E distribuir por Santa Catarina também. Então, às vezes, muitas empresas entendem que não, a operação de Santa Catarina vem, faz uma simples transferência, faz uma remessa. O interessante é usar de todas as vantagens que tem no estado, que então entra o benefício do ICMS na operação por conta e ordem, entra o benefício, por exemplo, se o produto tem ST, tem um incentivo para ST, tem o benefício do e-commerce para quem vende via e-commerce, e aí utiliza toda a estrutura do estado, que é forte na parte de full service, né? Enfim, de distribuição, faz o fulfillment, armazém gerais. Então, o estado ele está preparado para essas operações. Então, Santa Catarina hoje, na operação conta e ordem, ele tem 5 portos hoje aqui no estado, alguns não operam 100%, mas a gente pode dizer que a gente tem 5 portos hoje aqui. E a gente tem uma grande diferença de outros estados, né? Que a gente tem, então, muita demanda e tem também qualidade de serviço. Então, porque as pessoas estão especializadas para fazer essa operação aqui em Santa Catarina, usando da operação por conta e ordem. Então, fazendo a distribuição, fazendo a importação e usando do benefício fiscal. Sim. Para a operação de encomenda, aí entra outros pontos que são muito importantes a gente estar avaliando. Então, quando a gente vai fazer esse comparativo dos 3 cenários para o cliente, a gente entende, então, a operação direta dele no estado dele, se é ou não em Santa Catarina, a operação por conta e ordem, se é interessante ele fazer a venda por aqui, inclusive, né, pontuando uma das oportunidades da operação por conta e ordem é a venda interestadual. Então, ele importa com 4% e ele vende com 4%. Então, ele torna também o produto mais vantajoso frente aos concorrentes que vendem dentro do próprio estado. Então, essa é uma das vantagens também da operação por Santa Catarina conta e ordem.
Quando a gente já passa para a terceira opção que a gente fala, né, que é a operação por encomenda, ela tem as mesmas bases da operação direta e conta e ordem, né? Então a gente diz que é uma operação perante a Receita, ela como se fosse uma operação direta, inclusive, porque ela está ali dentro da ADI, o importador e o adquirente, dentro das documentações, invoice, enfim, todas as informações, utilizando o limite de radar do cliente. E a gente faz toda essa parte e a gente tem a mesma redução de 4%. A vantagem da operação por encomenda, diferente da conta e ordem, que a gente pode utilizar para desembaraçar em qualquer lugar no país. Então, a gente usa qualquer área alfandegada para poder fazer o desembaraço e usar do benefício dos 4%. Então, assim, quando a gente fala de operações a nível nacional, hoje o nosso cliente ele não fica engessado em Santa Catarina. Sim. Então, nós entendemos que as duas operações que nós temos hoje dentro do grupo, que é a operação por conta e ordem e encomenda, atendem hoje o nosso cliente desde aqui do Sul até o Norte e Nordeste, a gente tem operações. Então, hoje ele pode ter uma venda, uma oportunidade para uma operação que o cliente vai receber essa mercadoria em swap. E a gente vai conseguir atender ele da mesma forma, com a mesma vantagem que ele tem aqui em Santa Catarina, que a gente tem essa estrutura e consegue. Então, o benefício de encomenda, ele tem a particularidade, né, de ter essa vantagem, mas tem a questão que é uma venda. Então, a venda já por si fala, né? Ela tem uma carga tributária para caracterizar a operação, que são margens, imposto de renda, contribuição, os impostos incidentes da venda. Mas, dependendo da operação, ela ainda assim é mais vantajosa, que a gente entra na linha de autopeças, que é o nosso tema principal. Aqui é uma opção que hoje a mais utilizada dentro do nosso negócio para clientes desse segmento. Perfeito. Então eu vou tentar sintetizar aqui. Vamos lá. Santa Catarina eu sempre caracterizo como um cluster logístico no Brasil. 5 portos, 3 aeroportos operando em larga escala, tem uma zona de fronteira ok, né? Aí não, se comparado com outros estados, né? O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que faz fronteira e tem uma estrutura maior do que Santa Catarina, mas enfim, entre portos e aeroportos nós temos aqui em Santa Catarina uma estrutura muito positiva e muito pujante. Pensando nesse aspecto de logística, ok. Mas o cliente pode não vir para Santa Catarina e mesmo assim usufruir do nosso benefício fiscal do TTD que nós temos aqui em Santa Catarina. Legal. Aí eu teletransporto para modalidade de operação. Direta, indireta e na indireta bifurcado em conta e ordem e encomenda. Então nós temos duas operações. As diretas, em que o importador tem a relação direta com o exportador. E a indireta, que o importador passa a ser a trading, ou seja, tem um terceiro interveniente no processo, o exportador a trading, que é o importador, e aí, a depender da modalidade, o encomendante ou o adquirente. Tá bom. Para a operação por encomenda, encomendante, para a operação conta e ordem, adquirente. Legal. Na operação conta e ordem, a relação do adquirente com o importador trading é uma prestação de serviços. Para isso, o adquirente precisa estar no estado de Santa Catarina e aí vai se fazer valer do benefício fiscal. Ele precisa montar uma estrutura, uma unidade filial, montar um CNPJ aqui, montar uma empresa aqui e aí usufrui do benefício. Nesse caso, o ICMS, o responsável pelo recolhimento do ICMS é o adquirente. Exato. Ou seja, o último da cadeia na importação. No caso da encomenda, o encomendante não precisa estar no estado de Santa Catarina, mas aí a relação do encomendante com a trade importadora é de compra e venda, né? É uma relação mercantil de compra e venda na operação por encomenda. Então ele não precisa se movimentar, mas aí a diferença de custo no final, na última linha, é um pouco maior do que o conta e ordem, porém, normalmente muito mais interessante do que a operação direta dele. Então é isso que a gente explica em planilha, não é isso? Sim, a gente detalha as características da operação exatamente dessa forma, para entender. Então, a operação por conta e ordem, eles estão em Santa Catarina, importa e distribui por aqui, ele precisa estar com o CNPJ em Santa Catarina. A operação, então, por encomenda, de acordo com as alterações que tiveram a partir de 2018, foi validadas ali em 2020, esse tema foi discutido, então foi onde se teve uma decisão, de fato, para quem é devido o ICMS nas importações, por encomenda e por conta e ordem. Perfeito. Então, esse tema ele foi muito sensível durante muito tempo. Sim. E hoje, ele ainda acaba sendo um ponto onde a gente tem que debater com os clientes, a gente acaba conversando
para entender se o cliente está seguro realizando essa operação. Então, a gente faz exatamente essa análise, mostrando, então, o como e por quê. Então, de acordo com as alterações, então, o tema foi discutido. Então, hoje a operação por encomenda, o ICMS é devido ao estado do importador e na conta e ordem do adquirente. Então, por isso que é um dos pontos muito importantes, porque se o cliente está aqui em Santa Catarina, se a gente for falar da operação por conta e ordem, e ele faz a transferência 100% dessa mercadoria para outro estado, o estado pode entender que a mercadoria ela não foi de Santa Catarina, Perfeito. do estado do adquirente. Isso. Então, ele transferiu, por exemplo, para São Paulo e a mercadoria foi para São Paulo. Então, São Paulo é o detentor do ICMS Perfeito. da operação. Então, por isso que é importante a gente... Na prática, vem lá o importador que está operando pelo Porto Santos em São Paulo, ele monta uma filial em Santa Catarina só para fazer valer o benefício e transfere tudo para São Paulo para dali distribuir, fazendo uso do ICMS de 4%. É isso que está falando, que eventualmente isso pode ser questionado pela Receita Estadual justamente por conta do modelo de operação. Sim. Quando o importador se posiciona no estado de Santa Catarina, é para que a distribuição saia daqui para os clientes finais. O intuito do benefício fiscal da operação aqui é fomentar o estado de Santa Catarina. Então, ele quer que você faça a importação pelo estado, você armazene aqui e faça a distribuição. Então, ele criou uma série de incentivos justamente para que isso aconteça. Perfeito. Então, da importação até a revenda, por exemplo, o e-commerce. Então, ele hoje pode fazer as vendas via e-commerce e fazer a sua distribuição. Não impede ele que tenha uma base no seu estado atual e faça o gerenciamento com uma empresa onde possa, né, transmitir e realizar todas as operações para ele externas, né? Sim. Ele, de fato, estando aqui com a operação terceirizada. Então, utiliza os armazéns, utiliza as trades, utiliza as empresas prestadoras de serviços para gerenciar a operação dele. Então, essa é a questão do benefício de Santa Catarina quando a gente fala em operação. Que antigamente era o Pró-Emprego, né? O nome do... O Pró-Emprego, exatamente. Lá em 2002, né? Quando iniciou. Isso então, aí. Quando a gente fala da operação de Santa Catarina, então o Estado ele fomenta justamente isso. A vantagem da operação por encomenda, então, onde a gente faz uma venda do produto, o cliente pode utilizar, por exemplo, o Porto de Santos, e ele pode ter o mesmo benefício de Santa Catarina, com os 4%. Então, cuidando exatamente de todas as características da operação, o benefício que está sendo utilizado, a gente tem, então, essa garantia de estar no estado do cliente, o cliente receber a mercadoria e ter o TTD, né, a redução do ICMS na importação. Então, hoje é muito utilizado. Ele não precisa pleitear, não precisa esperar, não precisa... Ele utiliza do nosso benefício. Exatamente. Então, ele utiliza-se das vantagens das trades companies, né, no caso, por exemplo, de um grupo especializado, porque hoje no mercado é muito até comum a pessoa falar, eu tenho benefício fiscal, mas depois vem as regulamentações, então precisa ter uma série de cuidados para a operação também de encomenda, porque é uma operação de venda, ambos são fiéis solidários na operação. Então, o cliente está ali sendo o importador, a trade o importador e o cliente o encomendante adquirente. Então, quando os dois estão juntos, os dois têm que estar prontos e estarem aptos para fazer essa importação. Benefícios vinculados com as características. A gente aqui dentro do grupo, a gente até trabalha com algumas situações de... como a gente trabalha com alguns... a parte de... Ai, gente, agora me fugiu o nome. Os mandados de seguranças para algumas situações eventuais que podem acontecer, para, né, enfim, ter segurança da operação. Isso a gente apresenta para o cliente para ele entender que a gente pode, de fato, fazer aquela operação. Mesmo que a lei está atendendo, está, de fato, sendo atendidas as características do importador e a redução está sendo aplicada, a gente faz essa venda, utilizando a entrada por um outro estado, ele habilitado e com um limite disponível no radar. Perfeito. Então tá, então a gente trouxe... E tu comentou um ponto que é dessa análise subsequente, né? Porque a gente não para apenas na importação, porque a gente analisa também a venda do cliente, né? Exato. Então é importante, porque muitas vezes, comparando a operação atual de importação vis-à-vis a operação de importação projetada, talvez o ganho financeiro não seja tão grande e ele não se movimente, mas na operação subsequente, que são as vendas que ele vai fazer, aí o ganho complementar, ele realmente, no comparativo, ele vai ser maior do que operando no atual cenário.
Então, isso a gente faz diversas, né? Muitas vezes a gente, mas por que tu quer saber a margem do meu produto? Para onde tu vende, para quem tu vende. A gente faz uma série de perguntas. Quem é o teu consumidor final? É isso. Se tu vende ou não. É isso, porque senão, mas tu tá querendo entender, por que tu tá querendo entender tanto do meu modelo de negócios, né? Mas é pelo simples fato de montar um diagnóstico mais coerente para a realidade completa dele, né? Analisando a importação e a venda do material, né? Então, quando logicamente são casos para revenda. Então, para trazer aqui de novo como um pano de fundo, impostos na importação. Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e o ICMS. Independente do estado, o imposto de importação, o IPI, o PIS e a COFINS, o recolhimento é o mesmo, porque são os impostos federais. Com base na NCM do produto, na classificação fiscal, cada produto tem uma NCM, cada NCM uma carga tributária, alguns não têm IPI, outros têm redução de imposto de importação, enfim. O que muda de estado para estado é a questão do ICMS. E aí é justamente nesse ponto que tocamos aqui, até o momento do nosso papo, que é o benefício fiscal de Santa Catarina, ele tem a ver única e exclusivamente com o ICMS. E aí vem, logicamente, a AST, vem outros benefícios complementares, mas quando a gente pensa no benefício, no incentivo fiscal para importação, nós estamos falando do benefício relacionado ao ICMS. Isso aí. Agora nós vamos para a parte da comercialização. Depois a gente vai falar um pouco de tendência, a gente vai falar um pouco sobre certificações, regulamentações e tal, mas especificamente de autopeças, tem normalmente um aspecto complementar, que é a substituição tributária e a IUDFAL. Então, a gente estava batendo um papo sobre a dificuldade de entendimento de grande parte das empresas com relação a esse arcabouço tributário no Brasil. Então, como a gente avalia também a venda, não só a importação, nós também fazemos uma análise não só também do regime tributário pelo qual o cliente está. Então, no Simples Nacional, no Presumido ou no Real. E aí, entre créditos, né, que o importador se acredita, que o nosso cliente se acredita na operação de importação. Então, vamos lá. Trouxe isso tudo, eu queria que tu colocasse um pouquinho. Créditos de impostos na importação e a diferença para a empresa do Simples, do Presumido, do Real, nesse aspecto aí relacionado a ST e IDFAL, que a gente estava batendo um papo antes. Hoje, então, a parte tributária, o importador ele sofre muito, porque a carga tributária do produto ele é muito alta. Então, a questão Simples, lucro real presumido, então o Simples Nacional ele não toma crédito nenhum. O lucro real ele toma o crédito do ICMS, o PIS, COFINS e o IPI. O imposto de importação nenhum toma o crédito. Então, e o lucro presumido, ICMS e IPI. Então, dentro dessa parte tributária, as vantagens do importador estão nas diferenças ali, o que ele pode estar adicionando e melhorando para, vamos dizer, o importador é os impostos da primeira parte da cadeia do produto, então, custo base do produto. Então, as vantagens de a gente entender isso no planejamento tributário do cliente, avaliando a opção tributária dele, para quem ele vende, a opção tributária do cliente dele, e como funciona a operação do cliente, a análise tributária hoje é a principal que deve ser feita no momento da importação. Então, às vezes, aí que muda o jogo. O importador ele acha que ele vai comprar um produto e vai revender e está tudo certo. Só que o negócio dele é esse, então, comprar e vender o produto. Então, que seja no mercado interno ou no internacional. Só que ele tem que entender que quando a gente passa para a parte de importação, é bom estar amparado de empresas que entendam dessa classificação do produto, entendam da opção tributária dele, entendam os movimentos que a empresa dele está fazendo para identificar, por exemplo, se ele está enquadrado, por exemplo, no regime adequado, né? Sim. Para o segmento dele, porque às vezes o contador ele entende a operação apenas com os funcionários, né? A parte de venda, indústria, mas tem a parte da importação. Então essa carga tributária, PIS, COFINS, o ICMS, o IPI, então isso, né, é um custo, dependendo da opção tributária dele, ou não. Sim. Então, a gente trabalha muito nessa questão no momento que a gente faz os estudos, e existem as manobras que hoje a gente tem no mercado para reduzir os impostos dentro da legislação que permite as vantagens. Então, onde torna o importador também competitivo, né, trazendo, né, as vantagens do PIS e COFINS monofásico, trazendo a parte do benefício fiscal do ICMS,
Então, isso a gente trabalha na análise tributária de acordo com a opção tributária que o cliente está. Então, hoje, quando a gente conversa com o cliente, a gente inicia hoje o papo com ele, a gente entende o quê? Qual é a tua opção tributária? Para quem tu vende? Então, a gente vai lá para os miúdos da empresa dele para entender de fato o negócio, porque a gente vai apresentar um planejamento de fato. Então, até a operação de venda para entender se a importação direta, a conta e ordem ou a encomenda faz mais sentido para ele. Perfeito, analisando o fato subsequente. E aí tu comentou que é importante ter players, parceiros comerciais, que o cliente tenha bons players, parceiros comerciais envolvidos dentro do negócio, porque não é só o agente de cargas, o despachante, a trading, mas fundamentalmente o contador. E como a gente tem diversas reuniões com contadores que na prática não conhecem a fundo, profundamente, do negócio importação. Exato. Né? Um dos desafios hoje que a gente escuta no mercado, os próprios clientes deles comentam essa necessidade de os contadores entenderem da importação. Então, o contador ele entende muito bem da folha de pagamento, dos recolhimentos dos impostos, de toda a parte contábil. Mas quando a gente faz o vínculo entre contabilidade, empresa, revenda, enfim, funcionar e importação, eles acabam deixando um pouco a desejar nesse sentido que nem todos estão tão preparados. E a gente escuta muito clientes buscando até contabilidades mais instruídas. E o nosso papel hoje é fazer uma parceria com essa contabilidade, ajudar ele a entender, de fato, a operação, entendendo, mostrando, porque hoje a gente trabalha com importação, mas a gente é um contador, a gente é um advogado, e a gente, né, enfim, é um importador. É um psicólogo. A gente faz hoje um trabalho como se eu brinco com os clientes, a gente entra em um relacionamento sério, porque a gente vai estar ali para ajudar ele, enfim, em todo o negócio. A gente diz, o contador e o despachante são os melhores amigos do importador. Precisa ser. Precisa ser. Então, tendo essa base, e o negócio do cliente é vender. Então, ele precisa de pessoas que tenham acesso a essas atualizações do mercado, que conheçam sobre essas estratégias tributárias, sobre as operações, os benefícios. Acaba que, às vezes, a gente está estudando importação para algum cliente específico e ele mesmo não sabe que existe um benefício no estado dele para aquele produto, ele não precisaria estar pagando aquele imposto. Ou poderia ter uma redução naquele imposto. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, a gente vai fazer o estudo de um produto específico e tá ali a gente apresenta, olha, o teu produto tem uma redução na hora da importação e se torna vantajoso nesse sentido. Você já está aplicando essa vantagem hoje na sua operação? Não tinha conhecimento, não fui informado. Então, a gente é um parceiro onde vai estar ajudando, buscando esses viés de oportunidades. Então, tendo parceiros, né, que consigam te atender e estar atentos a essas mudanças no mercado, enfim, a reforma tributária, todo dia vem uma legislação diferente, um benefício, uma operação. Isso faz com que o cliente tenha as vantagens na parte tributárias, que é o maior impacto hoje no importador. Então, sendo mesmo do simples, ele vai ter vantagem, mesmo que tudo seja custo, por exemplo. Tá. Mas tem que entender hoje a operação. Então, a gente faz essa análise. Sendo do presumido, ele vai ter o crédito ali do PIS e do IPI. Beleza? Mas do ICMS e do IPI. Mas, tudo bem, na parte do lucro real, ele toma todos os créditos. Mas o consumidor dele, o consumidor final, ele vai usar esses créditos? É por isso que a análise que tu faz, que a nossa área de novos negócios faz, que a gente faz aqui no Grupo 3S, é justamente analisar todo o contexto. A logística, o aspecto tributário, o tipo de consumidor, justamente isso que tu comentou, se ele é contribuinte ou não contribuinte de ICMS. Então, são uma série de questões, a margem é alta, a margem é baixa, né? O regime tributário que ele está enquadrado. Então, são uma série de análises complementares. E é um trabalho conjugado, né? O contador conosco, porque naturalmente que ele já participou do desenvolvimento todo da empresa, tem uma série de produtos que não são produtos importados, nós vamos na parte de venda de produtos importados, mas talvez esse cliente nosso ele esteja envolvido com a compra e venda de mercadorias do mercado interno, então o contador também precisa ter, logicamente, esse trabalho. É um trabalho conjunto que fazemos junto com as empresas contábeis, de assessoria contábil. E aí tu falou com relação ao PIS e COFINS monofásico. Isso,
para autopeças é bem interessante como modelo de operação. Explica um pouco mais. É até engraçado a gente falar do PIS e COFINS monofásico para autopeças, é bem interessante. Tem muito cliente que não sabe. Não sabe. É um dos desafios hoje que a gente enfrenta no momento que a gente está, enfim, buscando novos clientes, que a gente está prospectando, a gente está conversando com o cliente, a gente entende hoje a relação de produtos, né, que tem uma lista hoje, uma lei, onde tem uma lista de produtos que se enquadram em PIS e COFINS monofásico, né. Existe os autopeças, existe outro também, mas a gente falando de autopeças específicos, né, nós ligamos na empresa, a gente faz essa abordagem, olha, temos uma vantagem que a gente pode estudar para a tua empresa. Essa lista é uma lista e eu entro com a NCM do produto e eu analiso. Você consegue identificar. Claro, a gente tem que fazer uma classificação tributária porque às vezes a mesma NCM pode ter de diferentes entendimentos, classificações. Perfeito. Então, tem a lei ali onde tem a base, mas tem que estar de acordo com a classificação do produto. Perfeito. Então, a gente faz essa análise, a gente liga para o cliente e comenta, olha, a gente entende hoje que o teu negócio ele trabalhando na parte de autopeças, vocês podem ter a vantagem de PIS e COFINS monofásico. O que é? Então, assim, falta um pouco também do cliente. O negócio dele não é a tributação da empresa, o negócio dele é vender. Então, a gente permite a gente fazer um estudo do produto, te apresentar algumas vantagens que tem. O PIS e COFINS, ele é majorado no momento da sua importação, ele tem uma carga tributária maior. Então, a gente pode fazer uma antecipação dele no momento da importação e quebrar a cadeia até o teu consumidor final. Então, vai baratear o preço do teu produto final. Tá. Então, a gente faz essa análise para o cliente, entendendo exatamente sobre essa questão do PIS e COFINS monofásico para o importador. Então, a gente fala com a contabilidade, a gente fala com o cliente e mostra para ele a questão da redução que pode ter ele fazendo o PIS e COFINS monofásico, por exemplo, na operação de encomenda. Tá, então... Que aí a gente linka uma coisa com a outra, Entendi. que é os benefícios e as vantagens dos impostos que a gente pode ter na operação. Beleza. Então, vamos solidificar esse conceito e esse conhecimento. Na operação por encomenda, que é uma operação de compra e venda, a trading revende o produto... Bati no microfone agora, né, gente? A trading vende o produto para determinado cliente e ali encerra a cadeia do PIS e COFINS. Dali para frente, não existe mais recolhimento de PIS e COFINS, é isso? Isso mesmo, vamos ver. Ele é um primo da ST, né? Que Tá. faz o recolhimento lá no primeiro da cadeia, o importador ou a indústria, e ele antecipa toda a carga tributária do PIS e COFINS para a entrada, Beleza. que é a importação. Então, quando ele fizer a sua venda, a partir de adquirir essa mercadoria importada, ele não destaca mais PIS e COFINS. Então, o distribuidor, o revendedor, quando chegar no consumidor final, ele não tem mais essa carga tributária. Entendi. Então, por isso que o custo do produto final é mais competitivo e aí quem opera na modalidade por encomenda tem essa vantagem competitiva frente a quem importa direto e não... Exato. Aí a gente entra, inclusive, por exemplo, na parte de clientes que estão aqui no estado utilizando o benefício de Santa Catarina com ordem ou utilizando o próprio TTD. Tá. Que não entendem o porquê, não fazem não é que não entendem, não fazem essa comparação, essa análise no momento que inicia o processo de importação. Porque se o produto dele é monofásico, ele tem um PIS e COFINS majorado, ele fazendo a quebra da cadeia na entrada do produto, quando ele for fazer a revenda, ele não vai mais ter. Então, ele vai ter uma redução, por exemplo, em toda a carga tributária, porque ele não vai destacar o PIS, COFINS, o ICMS, por exemplo, ele vendendo de Santa Catarina. Sim. Então, ele tem uma redução significativa. Então, é mais interessante ele fazer, por exemplo, uma operação de encomenda com a trade do que ter o TTD próprio. Perfeito. Compreendi disso. E a gente estava falando sobre vantagens e benefícios. Eu elenquei 3 principais que eu poderia trazer do benefício fiscal de ICMS, efetivamente, né? Que é uma dor latente de muitas empresas, que é o acúmulo de crédito de ICMS, né? Ou seja, eu importo pagando a alíquota cheia de ICMS, a depender do estado, 17%, 18%. 19,5%, 19,5%, 20%. é isso. Com fundo de combate à pobreza, né? Que no Rio de Janeiro tem isso aí. Sim. Os vinhos, 25%. Justo, é isso. Então eu pago isso e na minha revenda interestadual é 4%. E aí eu pago 25%, me credito de 25%, 17%, 18%, a alíquota que for, e eu saio do meu estado, exemplo, se eu importo por São Paulo, pagando a alíquota cheia, que é 17%, saio dali, 18%,
Tá com Santa Catarina. 18 e saio com esse produto, revendo ele para, sei lá, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para onde for, sai a 4%. Porque de todos está produto importado, interestadual, 4%. E eu fico com esse crédito acumulado. Aí muita gente me diz, não, mas eu me acredito desse ICMS. Mas em algum momento tu fez alguma análise desse saldo acumulado de crédito de ICMS? Poxa vida, nunca fiz. Não é mais interessante ter essa diferença de 14% como o Estado de São Paulo disponível para te fazer novas compras, né? Fomentar o fluxo de caixa e usar esse valor em vez de deixar ele parado lá acumulado na conta gráfica? É isso. Deixar o governo trabalhar com ele? Então, é esse nível de situação. Além disso, se eu importo pagando 17%, eu tenho que desencaixar os 17% no ato da liberação aduaneira. Pago câmbio antecipado, os impostos antecipados, 18% no momento da importação e deixa o teu produto... E eu coloco 18% estocado no meu estoque. Produto estocado com 18%. Ou seja, eu pagando uma alíquota de 4%, exemplo, eu tenho um fluxo de caixa positivo, né? Se comparado com essa operação. Exatamente, tu consegue estar trabalhando com uma vantagem, né, do dinheiro estar na sua mão, né? Isso, eu não preciso pagar 18, eu pago 4 e estoco 4, não 18. Exatamente. É bem simples, né, esse entendimento. E a questão da redução de custo, porque é inerente ao processo, na última linha, o custo do produto no teu estoque vai ser menor. Aí a gente encaixa uma operação na outra, né? O benefício do ICMS no importador, aí a gente vai lá de autopeças, né? Que entra o ICMS, entra a operação de encomenda, então ICMS com 4, operação de encomenda, PIS e COFINS monofásico, então tu vai ter redução de imposto, uma carga tributária que ele vai ter uma diferença, que a gente faz análise lá de até 20% no preço do produto no custo final, quando o consumidor comprar. Ele utilizando, então, do ICMS, o PIS e COFINS monofásico, a gente chega numa vantagem pelo menos de 20% frente à operação direta dele. Então, a gente faz essa análise considerando a margem de venda dele, a opção tributária, todo aquele negócio que a gente faz o interrogatório quando a gente começa a conversar com ele. A gente entende e a gente vê. Lá no custo final, ele vai ter uma vantagem de pelo menos 20% a operação direta. O concorrente dele, por exemplo, que está importando direto, o preço dele do produto dele vai ficar 20% mais vantajoso, pelo menos. E aí tu comentou no início do nosso papo, tu falou sobre o ST e a antecipação do benefício do ST, que a gente pode enquadrar ele sobre o custo e não sobre a venda. Explica um pouquinho sobre isso. Sim, exatamente. Então, quando a gente trabalha com a parte do planejamento tributário e análise, a gente identifica também os convênios com os estados e a questão da ST. Então, hoje, se a gente for voltar para o segmento de autopeças, existe muito produtos que existem em substituição tributária. Então, ainda é mais uma carga em cima do produto. Então, temos a ST, temos o PIS e COFINS majorados. Então, quando a gente trabalha com a operação por encomenda, então a gente tem o ICMS reduzido, a gente quebra a cadeia do PIS e COFINS, e a ST, se tiver ou não convênio, o cliente pode pagar no momento da entrada, sobre o custo do produto. Então, acaba que, se ele vende, por exemplo, ao consumidor final, ele nem vai ter, né, essa carga tributária, né? Tem essa questão. Então, quando ele paga sobre o custo do produto, antes de fazer a revenda, é muito menor. A gente faz essa análise do custo, então, se ele vai vender dentro do estado, por exemplo, ele não vai ter PIS, COFINS, ICMS, ST, ele vai estar zerado ali. Então, ele vai ter uma margem igual a que ele tinha antes, porém com um lucro, né, igual, só que o preço do produto dele muito mais barato. Né? Então, ou ele pode aumentar a margem dele e ter o ganho e continuar praticando o mesmo valor no mercado, a análise dele, se ele quiser, né, enfim, aumentar a margem para ficar igual aos concorrentes, mas eu entendo que ele vai querer sempre baixar para continuar ganhando o que ele ganhava e fazer a revenda dele, porém tendo o mesmo lucro, né? Antecipando toda a cadeia de impostos na operação. Então, a operação que a gente faz, a análise tributária, a gente puxa tudo isso e apresenta para o cliente. E é por isso que eu digo que o que a gente faz aqui é muito além de execução de atividade por si só, no sentido de eu vou fazer um transporte internacional, vou coletar no ponto A e entregar no ponto B conforme foi estabelecido, eu vou registrar uma declaração de importação conforme foi estabelecido, ou eu vou emitir uma nota fiscal, seja ela de prestação de serviço, de transferência na operação conta e ordem, ou complemento. É muito além disso. É uma análise tributária, é um planejamento estratégico. A gente senta com diversos intervenientes dentro da empresa, do nosso cliente, é o jurídico, é o compliance para validar a legislação,
é o setor contábil para entender toda essa estrutura tributária na importação e na revenda, porque a gente pode ter também benefícios, como tu falou, para e-commerce, a gente tem benefícios complementares diferentes para a industrialização de produto, muda tudo, importação para industrialização, para revenda, ativo imobilizado, enfim, são diversas dessas questões. É aí que nós nos aprofundamos, porque nós não ficamos, não que seja errado isso, mas nós não ficamos no campo da superficialidade para fazer simplesmente a execução da atividade. Feijão com arroz. O feijão com arroz. Vender trading, né? O benefício do ICMS, não, porque às vezes, como a gente fala, né? O cliente vem para Santa Catarina e ele só quer comprar com benefício fiscal, faz a transferência. Assim, não, tem muitas outras vantagens que ele pode estar usando dentro da tua operação. Tu tem que fazer uma análise do processo total. Tu não é contador, a gente não é contador. A gente não é advogado, mas a gente é. Porque se a gente não entender, a gente não comentar sobre situações que acontecem, o cliente não vai ligar esse alerta para entender um pouquinho mais das vantagens que ele pode ter dentro da operação dele. Então, é fundamental ter uma equipe especializada. Então, hoje, dentro do mercado, a gente recebe muitos clientes que vieram de outras empresas, de outras linhas, né, de tradings que faziam apenas o feijão com arroz, e quando eles entendem o processo, a gente apresenta, não sabia que poderia ter sido feito dessa forma, tem essa vantagem aqui, eu posso fazer dessa forma. A gente vai buscando e vai fazendo essa análise. Então, dentro da empresa, a análise de novos negócios que a gente tem aqui, esse departamento, ele é sensacional. Então, junto com o comercial e análise de novos negócios, a gente trabalha com o cliente entendendo o que ele precisa de fato. Não é só o benefício fiscal. Às vezes a gente nem vende o benefício fiscal, a gente vende a solução logística para ele que ele precisa, para a operação dele. Então, a gente vai entender o negócio dele e colocar isso dentro do quê? Do planejamento tributário, a operação de venda, entender os pormenores que ele tem dentro da operação. Esse é o nosso negócio. Então, a gente hoje é full service, né, que a gente coloca. Então, a gente, de fato, pega o produto, desenvolve e entrega para ele no armazém, que a gente faz a distribuição. E ali a gente vai entender os pontos que ele pode incrementar dentro da operação dele, tendo um ganho significativo. Genial! Que corte vai dar isso aqui? Legal. E aí a gente estava falando antes também sobre Santa Catarina vis-à-vis outros estados. Quer dar uma pincelada sobre os benefícios? Não só o estado de Santa Catarina tem benefícios fiscais, tem outros, mas a robustez dos TTDs aqui em Santa Catarina versus outros, complexidade para operar aqui versus outros, né? Ou facilidade no caso, né? Vamos lá. Existem muitos benefícios fiscais, são bem parecidos, né? Então hoje se a gente for procurar hoje, cada estado fomenta um tipo de benefício para, né, enfim, cuidar do importador. Então, a gente tem Santa Catarina, tem Rio Grande do Sul, tem Paraná, tem Rondônia, tem Alagoas, tem Pernambuco. Enfim, porém, cada um tem algumas particularidades que aí a gente também faz essa análise, entendendo qual é a vantagem. Comparativa. Qual benefício é melhor para o cliente. Então, a operação benefício do Paraná, aqui do ladinho. Hoje a gente tem dentro da nossa casa, se a gente for colocar, 60% dos clientes estão no Paraná, né? Assim, dentro de operações, né? Os clientes estão lá no Paraná, mas eles não usam o benefício de lá. O benefício de Santa Catarina, ele é melhor. Ele atende melhor esses importadores estando aqui, fazendo a distribuição, a nossa operação logística, o porto. Tudo isso, então, acaba trazendo para cá. Então, por exemplo, a gente tem um benefício do estado de Rondônia. Ele atende a nível nacional. Então, dentro da análise dele, então é um benefício que está aí, pelo menos desde 2005, se eu não me engano. Pode né? ser. E ele teve algumas alterações, passou por muitas mudanças, mas hoje ele atende muito bem o importador. Ele atende... Com segurança jurídica. Com muita segurança. Dentro dos benefícios fiscais, então hoje, por exemplo, a gente trabalha só com Santa Catarina e Rondônia. Então, os dois atendem 100% nível nacional e a segurança que os dois têm e o cliente precisa. Então, dentro da jurisprudência das operações, dentro de toda a análise que é feita, os dois atendem com muita segurança. Então, a gente entendeu a característica da operação de encomenda, né? Nós somos o importador, o cliente encomendante. Tiveram algumas alterações que facilitaram a vantagem da operação por encomenda, como o cliente poder antecipar o recurso para trading, para poder fazer a importação, isso dentro da legislação. Então, isso veio ali em 2018 com a alteração, né, da guerra fiscal que existia, né? Então, isso foi uma vantagem, então torna ainda mais o benefício
firme, seguro para ser realizado. Então, vamos dizer, a operação por encomenda ela tem uma base jurídica muito boa para atender nível nacional. Então, dentro das características, o importador, adquirente, encomendante ali, né? Faz a venda, antecipa, libera a mercadoria, pode ser por qualquer estado. Então, a gente vai nos pormenores, mas a operação, por exemplo, do estado de Rondônia e Santa Catarina atendem 100% nível nacional. Então, hoje a gente, estando nesses dois players, né, a gente atende 100% todas as operações dos nossos clientes com uma segurança jurídica. Legal. E aí tu estava falando sobre... Estava dando alguns exemplos, eu queria que tu falasse um pouco mais de cases que tu tem observado, cases reais assim da nossa estrutura que tu pode colocar, porque talvez quem esteja nos acompanhando tenha alguma empresa que mais ou menos dentro do mesmo formato, ou conheça alguém e tal, então para criar uma aderência maior assim. Então são alguns... Cases são sempre legais de serem tratados. Case, né? Vamos lá, todo dia a gente tem uma case diferente, né? Então, como a gente faz essa análise né, diariamente, a gente vai puxando. Então, vamos colocar assim, por exemplo, a gente vai no cliente importador, ele é de autopeças, ele tem toda a estrutura, né, faz a revenda do produto, o produto dele é monofásico, ele está enquadrado no lucro real, então ele faz a revenda do produto para o consumidor, né, para o distribuidor, depois para o consumidor final, ou até mesmo para os dois. Então, eu tenho um caso de um cliente que ele hoje faz a importação dentro da operação de encomenda, Rondônia, produtos monofásicos, né, autopeças, que é interessante. Assim, no momento que ele faz a análise, a gente mostra a planilha, mostra a redução, olha, reduziu ali, enfim, a tua importação era, por exemplo, vamos colocar aqui $50 mil, né, importação ali básica e tal. Vamos fazer o cálculo de venda, colocamos uma margem, mostrando para ele, olha, então, vai ter uma vantagem da operação direta em mais ou menos R$60 mil, só a vantagem ali daquela outra cadeia do PIS e COFINS. Quanto que tu teve de margem? Foi que 30%, 10%? Vamos colocar. Colocamos a mesma margem, então ele tem o mesmo lucro que ele teria na operação direta, mas realizando a operação por encomenda, um produto monofásico, ele teve uma redução, um ganho significativo de R$60 mil no final da cadeia dele. O mesmo ganho que ele teve, porém o produto dele ficou R$60 mil mais barato. Então, assim, a diferença que ele tem utilizando, às vezes ele... Como conseguir reduzir isso? Eu estou ganhando o mesmo? Sério? Eu estou tendo o mesmo... Essa vantagem financeira no momento da importação, assim, tu está tendo a mesma margem, então tu me passou essas informações, a gente fez o cálculo, então tu antecipou ICMS, ST, PIS, COFINS monofásico, quebrou a cadeia e vendeu o produto. Então o cliente vai comprar esse produto, se tu comprar esse container e vender ele inteiro, tu vai ter o mesmo lucro, porém com um custo de R$60 mil a menos, menor. Uma vantagem financeira. Sim, num valor FOB dessa magnitude, de $50 mil, é isso que tu apura no final da linha. Numa operação, exatamente. Então, aí tu apresenta isso, enfim, o contador, mas o que é isso? Como que tu tá, né? O que é aplicando, né? E tal, vem conversar com a gente. A gente explica para o contador a operação, a gente demonstra o que é as bases legais para o contador, aí eles entendem e eles se tornam parceiros também, porque para a gente poder ser replicado em outros clientes, né? Então, assim, o entendimento do cliente e do contador, né? Eles comungam ali e a gente apresenta isso, o importador está 10 anos trabalhando ali, fazendo o mesmo produto, fazendo, né, as operações e às vezes não conhecia dessa vantagem, né, da operação de encomenda, ou até mesmo o cliente que está aqui em Santa Catarina. Se a gente for falar, né? A gente tem casos de clientes que estão aqui em Santa Catarina, que vieram, enfim, pesquisaram, alguém comentou do benefício de Santa Catarina, vou instalar lá minha empresa, vou fazer uma operação, montei uma loja, montei uma revenda, vou fazer a distribuição, e ele está operando aqui. Aí quando a gente vai conversar com o cliente, vai prospectar, porque mesmo ele estando aqui, usando o benefício de Santa Catarina, às vezes não é o melhor. Então, por exemplo, a gente faz essa análise, a gente identifica que a operação de encomenda vai ter uma vantagem competitiva que ele pode tanto utilizar aqui quanto no estado da matriz dele, em outra operação, e ele vai ter a vantagem do PIS e COFINS monofásico. Então, ele está aqui usando apenas o ICMS. Sim. Mas ele tem a vantagem do PIS e COFINS monofásico, por exemplo, na autopeças, e ele não estava vendo isso. Então, quando a gente mostra o comparativo ali, ele identifica ali aquela vantagem de 20% do preço final do produto dele, que ele vê que ele tem essa vantagem. Sim, eu não sabia disso. Não precisava, às vezes, ter montado a estrutura aqui em Santa Catarina, abrir filial, contratar funcionários, fazer a distribuição ou contratação de armazém, porque o benefício, por exemplo, de Rondônia, ele permite, então, dentro da legislação dele, desembaraçar lá na matriz,
no estado que ele está, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e ter o benefício do ICMS que ele veio para cá para ter. E ter a vantagem do PIS e COFINS monofásico. Então, às vezes, a estrutura dele aqui acaba daqui a pouco não sendo mais interessante. Sim, porque sim. ele vai ter a mesma vantagem. Se ele revende o produto, então mais ainda, é só revenda. Então tá ali o produto, pode ser um armazém geral, faz a distribuição e ele tem a vantagem do PIS, COFINS e do ICMS na importação por encomenda, por exemplo, por Rondônia. Genial. Isso... Talvez esse seja a parte mais gostosa daquilo que a gente faz, né, Elis? É poder compartilhar conhecimento, ajudando os empresários a potencializarem os seus negócios. Eu te digo, assim, claramente de coração, que esse é um propósito muito claro quando nos é dado essa possibilidade, né, de... Muitas vezes, quando a gente faz perguntas, como a gente falou no início, e começa a montar um diagnóstico, gera um pouco de insegurança. Até perguntam pra gente assim, isso é verdade? O que é isso? Mas onde é que tá a mágica? Mas eu digo mais a insegurança de nos passar a informação para que a gente possa construir estudos. Outro ponto então, essa questão do cliente abrir essas informações da empresa dele, da vida dele, né? Porque a gente quer entender, só que se ele não veio, por exemplo, indicado de algum outro cliente nosso, a gente está ali apresentando, Sim. Ele está me conhecendo hoje. Exato. Então, a gente fala assim, eu quero ser teu amigo e eu quero te mostrar potencializar o oportunidades que você tem no teu negócio, talvez não estejam sendo trabalhadas no momento. É isso. E quando nos é dado essa possibilidade, e aí a gente analisa em outras camadas, realmente vai no nível mais profundo, análise estratégica, aí a gente consegue potencializar muito. E como é gostoso isso, poder entregar um resultado na última linha e que ele vai escolher, ou ele vai entrar com um produto mais competitivo no mercado, ou ele vai vender com uma margem, vai manter o preço de venda tendo uma margem maior, aí é uma escolha dele. Então a gente cria essas possibilidades, ganhando em conjunto naturalmente, porque nós somos parceiros aí e potencializadores, ou seja, eu fico muito feliz quando a gente consegue construir relações nesse nível e entregar resultado dessa magnitude. O cliente ele fica muito fiel a isso, né? Porque a gente mostra os pormenores. Então, eu tenho, né, uma boa carreira, assim, né? Eu tenho 12 anos ali de operações de trade. Eu tenho clientes que eu já trabalhei há 12 anos que hoje estão aqui com a gente. Então, a gente cria esse laço de confiança com o cliente, porque mostra as oportunidades que ele tem. Então, tendo parceiros, o negócio dele é vender. O meu negócio é internacional. Sim. Então, eu vou falar para ele das movimentações de frete, das greves que acontecem, vou falar para ele dos desafios que estão acontecendo ali diariamente no processo dele. Tá. E aí, ele vai criando esse vínculo e entende que Elise, entende para mim qual que é a melhor opção para eu fazer. É muito comum, uma vez eu até peguei o meu celular e fui ver assim, o cliente falando, Elise, resolve para mim. Decide para mim, o que você acha? E tirei os cortes assim, quanto fica na nossa responsabilidade, o cliente, ele coloca uma responsabilidade o negócio grande, dele, né, na nossa mão. Então, assim, quando a gente recebe esse tipo de mensagem, a gente fala assim, acho que eu tô fazendo um trabalho legal. É isso aí. Eles, dá uma olhada, vê o que tu quer fazer. Qual é a melhor opção? Então, tu entende que tu tá fazendo sentido para a empresa do cliente e que tu conhece, né? De fato, tu tá aqui mostrando para ele e ele confia no teu trabalho. Então, ter esses parceiros e os clientes, quando eles entendem isso, eles estão fazendo o negócio dele, eles voltam, né? Como diz, eu escuto muito, deixa eu fazer o meu, faz aí o teu, que no final vai dar tudo certo. A gente faz todo o trabalho em conjunto e ter esse resultado é o do dia a dia, é o que dá o gás para a gente estar ali todos os dias entendendo, buscar o que dá para me melhorar, o que dá para me resolver, o que dá para, né, enfim, colocar dentro do negócio do cliente para ter vantagem significativa, né? Será que essa é a melhor opção? Não dá para a gente estudar? Vamos melhorando. Então, todo dia a gente vai fazendo isso com os clientes, entendendo. Às vezes, estuda um produto novo para um cliente que tem um desenho de operação parecido, talvez aquele desenho de operação seja interessante para aquele cliente que já está lá. Então, a gente, olha, dá para fazer dessa forma também, eu já fiz um estudo, quer fazer um teste, alterar o desenho da tua operação, o resultado é esse, vamos fazer um teste. Porque tem um cliente que faz as duas modalidades, inclusive, né? Tanto quanto é ordem quanto encomenda, depende do produto. Então, a gente faz essa análise. Sim. Então, tudo isso acaba sendo muito, muito gostoso. No final do dia, a gente vê os resultados, decide aí, resolve o que está melhor para mim hoje dentro do negócio. Isso sem dúvida.
falou sobre desafios, né? Quais são hoje, dentro da nossa realidade aqui de Comex, os principais aí que tu tem evidenciado? Eu acho que quase nenhum, né? Nada. Não, hoje a gente não tem tá simples hoje em dia. desafios. Então, a gente pensar numa guerra, né? Enfim, uma guerra que existe, né, lá próximo, né, ao principal, né, ponto de operações que a gente trabalha. Então, tem a guerra, tem greves, né, operações padrões, né, porque eles não entram em greve, tem as operações padrões. A gente tem os fretes altíssimos, a estabilidade do dólar, essa variação. Então, se a gente for pegar hoje um importador, ele é uma pessoa bem preparada. Tem que ser bem preparado. Bem preparada, porque ele está sendo o primeiro na cadeia dele e ele absorve toda a alteração que tem hoje geopolítica no mercado. Então, desde a guerra, a greve, né? Se a gente falar guerra mundial, a greve aqui no estado, né? Enfim, é uma greve estados, né? De caminhões, por exemplo, né? Enfim, as greves dos órgãos anuentes. Então, tudo isso acaba impactando muito dentro da operação do cliente. Então, é que quando tu pega o frete internacional, ele é base de cálculo para tudo. Para tudo. Vai pagar armazenagem sobre frete, vai pagar imposto sobre frete, tudo é a base legal. A base de cálculo é mercadoria, frete, seguro, é o valor aduaneiro. Então, quando a gente consegue reduzir alguma coisa no frete, mas o frete é basicamente uma commodity, ou seja, é muito precificação de mercado. Aí entra a questão tributária, isso que a gente falou até aqui. Né? Exato, e aí entra tudo, né, dentro do... Não é junto, mas é tudo junto, porque a gente tem o dólar, né, que tem essa variação, então a gente vê o mercado do frete, né, oscilando. Então, essa semana, né, tá X, amanhã tá... Semana que vem a gente já vê uma melhora ou não. A gente vai entendendo com o cliente, semana que vem tá melhor as projeções. Próxima semana, essa semana, por exemplo, teve um ápice aí no mercado... Não tem espaço, tá um colapso, não dá para embarcar. A gente vai trabalhando e aonde que ele vai conseguir vantagem? Nas manobras fiscais, nos planejamentos tributários, tendo parceiros que vão identificar todos esses pontos para ele poder fazer o negócio dele ter vantagem. Porque onde ele vai ter uma redução de 10, 14, 15, 20 mil reais? Por operação. Por operação. Isso a gente falando baixo, né? A gente tem operações aí que migram casos de 100... 150 mil reais de redução, né? Sim. Dependendo se a gente vai falar de máquinas, vai falar de outros produtos, né? Ou clientes com altos valores agregados, a gente tem reduções. A gente fala no básico do dia a dia, a gente fala assim, pelo menos 1 2 importações no ano, ele ganha operando hoje com a trade. Pelo menos. Então, pode ter toda a variação que tem no mercado, guerra, greve, enfim, o dólar alto. Mas quando a gente coloca isso na ponta do lápis, a redução que ele tem lá por operação, colocar em 12 meses, ele ganha ali uma importação no ano de brinde. Ou mais, né? Ou mais, né? A gente fala assim, do volume, dependendo do volume, né? Elias, poxa vida, eu queria falar contigo sobre certificação, eu queria falar sobre gestão de fornecedores, de tendências, de várias outras coisas, de mapa de risco da operação de autopeças. E aí a gente precisa se encaminhar agora para o fim do papo. Então a gente guarda esses temas todos para a gente fazer uma etapa 2 aqui de autopeças, porque certamente vai ser muito interessante. Creio eu que a gente conseguiu traduzir super bem o que é uma operação por intermédio de terceiros, quais são as movimentações que um potencial importador pode fazer vindo ou não para Santa Catarina, mas usufruindo de incentivos, de benefícios fiscais, tributários, naquilo que diz respeito a ICMS, a ICT, a AST, enfim, né, a PIS e COFINS, coisas que a gente falou até aqui, certamente com o objetivo de potencializar o negócio dos nossos clientes. Eu entendo que a gente conseguiu traduzir de forma prática pontos específicos da operação de autopeças. Teria muito mais a falar, mas eu entendo que a gente conseguiu compartilhar bastante desse conhecimento que tu carregas e que a 3S Corp tem como estrutura pessoal, de estrutura de pessoal e tal, e de entendimento daquilo que diz respeito à importação, naturalmente, e com uma ênfase muito grande em operações de autopeça. Então, obrigado por estar aqui com a gente e ter gerado tanto conhecimento aqui para o nosso público também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Enfim, a parte de autopeças que eu falo, né, a gente tem que pensar que hoje existe pelo menos 2 carros para cada pessoa. Então, se vocês querem apostar em alguma coisa para entrar em negócios internacionais, em importação, entre em autopeças.
E busque parceiros que tenham todo o conhecimento, desde desenvolver produtos, a distribuição e estar realmente em parceria com o cliente, entenda do negócio, que é a logística internacional. E aí você vai voar, com certeza. Então, falar sobre isso no dia a dia é o que a gente faz. É muito gratificante estar aqui, enfim, é uma honra. Obrigada pelo convite. Obrigado. E fico à disposição. Legal, a gente vai fazer uma etapa número 2. Se tu busca expandir os teus negócios e entende que ele pode se dar por intermédio da importação ou da exportação, eu te faço um convite. Acesse o link que está na descrição desse episódio e fala com um dos nossos especialistas para entender todas as oportunidades que o comércio exterior tem a te oferecer. Então, nós chegamos ao final de mais um 3S Talks. Hoje nós conseguimos compor dentro de um setor de negócios, de autopeças, muita clareza trazida pela Elis nesse papo que tivemos. Eu vou te fazer um convite, se tu gostou desse episódio, nós falamos no episódio número 6 com o Alan, também especialista aqui da 3S Corp, sobre benefícios fiscais. Então, esse papo que nós tivemos aqui, e no início nós falamos um pouco sobre os benefícios, sobre a estrutura, nós falamos de forma um pouco mais profunda ainda, especificamente sobre isso, no podcast número 6 com o Alan. Então, te convido a fazer parte, a olhar esse podcast anterior. Vou também fazer um convite para compartilhar, curtir esse nosso conteúdo, porque certamente isso vai ser de grande valor para empresas, para empresários, porque aqui falamos de aspectos tributários, falamos de redução de custos, fluxo de caixa, falamos de muita coisa interessante. Então, eu te agradeço por estar nos acompanhando e até o próximo. Até lá.